Eu já vi muitas pessoas parando a sua vida por conta da seguinte expressão: estou esperando em Deus. Nós não podemos esperar que as coisas simplesmente aconteçam sem a colaboração da nossa parte. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de todos vocês e nós vamos começar. O título da mensagem de hoje é: Prepare-se para a ação. A espera é uma conduta ativa. O chamado de Jeremias foi algo incrível. Antes desse homem nascer, o Senhor já tinha planos estabelecidos para ele. O Senhor o revestiu de força, poder e grande autoridade. Literalmente, este homem recebeu uma unção de capacitação. O Deus de Israel garantiu que estaria com ele e dessa forma ninguém iria vencê-lo. Mas eu preciso deixar uma ressalva, algo que é extremamente importante todos nós entendermos. Vamos juntos comigo, por favor, diga isso: a unção não elimina a necessidade de uma ação. Olha o que o Senhor disse a Jeremias: levante-se e prepare-se para agir. No livro de Filipenses, no capítulo 4, nós somos ensinados a pensar nas coisas certas, naquilo que é bom, naquilo que é puro, correto, de boa fama, ou seja, a palavra do Senhor nos ensina a alimentar aquilo que é bom. Nós precisamos ser pessoas positivas, porém, isso não é o suficiente. Nós precisamos ser positivos e ativos. Nós precisamos esperar o melhor, pensar o melhor, declarar o melhor, mas nós precisamos ter uma vida marcada por posicionamentos. A palavra do Senhor, ela fala muito sobre o tempo da espera, fala sobre o quanto esse momento é importante. Porém, o que muitos não conseguem compreender é que a espera não é uma condição de inércia. A espera não é um momento em que você literalmente para e espera que as coisas aconteçam como se fosse num passe de mágica. A espera, vamos juntos por favor, diga isso comigo: a espera é uma condição ativa. Então eu digo que eu espero do Senhor fazendo todas as coisas que estão ao meu alcance aqui na terra. Eclesiastes 11, versículo 4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Em muitos momentos o tempo certo será uma ação certa. Vamos juntos, diga isso comigo por favor: em muitos momentos o tempo certo será uma ação certa. O estado de inércia, ou o que nós podemos chamar de uma espera passiva, ele tem um poder tremendo, muito grande, para atrasar toda a minha história, toda a minha caminhada, toda a minha jornada. Mateus 7, versículo 8 diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Perceba que todas as palavras refletem um posicionamento ativo: pedir, buscar e bater.
O tempo todo nós somos estimulados a deixar o lugar onde nós nos encontramos hoje. Abraão foi um homem extremamente abençoado. Se vocês abrissem a Bíblia de vocês, no livro de Gênesis, no capítulo 24, se não me falha a memória, já no versículo 1 diz que Abraão já estava em idade extremamente abençoada, e ele tinha sido abençoado em todas as áreas da sua vida. Porém, para Abraão ser abençoado, ele precisou sair. Para Jacó se tornar um campeão com Deus, ele precisou lutar. Davi precisou encarar o gigante Golias para receber uma grande recompensa. Neemias, para alcançar uma grande restauração, a restauração dos muros, ele precisou pôr a mão na massa, ele precisou trabalhar naquela reconstrução para que assim acontecesse. Para Isaac colher 100 vezes mais, ele precisou plantar, naquele mesmo ano ele precisou agir, naquele mesmo ano ele precisou se posicionar. Então, independente do que eu desejo viver, ou independente daquilo que Deus prometeu para nós, nós precisamos agir. Nós precisamos de um posicionamento ativo. Nós não podemos esperar que as coisas simplesmente aconteçam sem a colaboração da nossa parte. Eu já vi muitas pessoas parando a sua vida por conta da seguinte expressão: estou esperando em Deus. Quem já ouviu isso em algum momento? Levanta as mãos, por favor. Quem já disse isso em algum momento? Levanta as mãos, por favor. Esse é um lugar extremamente perigoso. Por que eu digo isso? Vamos lá. De uma forma bem simples. Vitor, você acredita que Deus ele pode simplesmente enviar algo e algo aparecer diante de nós? Acredito. Acredito sim. Biblicamente falando, o Senhor já fez milagres, já realizou milagres em que não houve uma colaboração do homem. A própria criação do mundo, do universo, a criação de todas as coisas foi o Senhor e o Senhor. Algumas coisas podem aparecer na porta de casa? Podem. Algumas coisas podem aparecer na porta da empresa? Podem. Mas olha como esse lugar de espera passivo é um lugar extremamente arriscado para se viver. Em muitos momentos, durante o ministério do Senhor Jesus, pessoas vieram de todos os lados para serem curados, para ouvir a palavra que ele tinha para ministrar. Pessoas vinham e queriam tocar nele, pessoas vinham até ele e se curvavam diante dele. Mas se nós pegarmos a história do paralítico do tanque de Betesda, não foi o paralítico que foi até o Senhor. Foi o Senhor que foi até o paralítico, de fato. Mas quanto tempo demorou para o Senhor ir até o paralítico? 38 anos. Será que eu tenho 38 anos para ficar esperando? Será que eu tenho 38 anos para ficar esperando que algo aconteça? Então, mais do que nunca, nós precisamos sair desse estado de inércia, seja espiritual, inércia profissional, porque não se iluda. Eu já atendi muitas pessoas em que elas diziam, mas ninguém me liga, mas ninguém me procura. E esquece, quer fracassar? Espere que as coisas cheguem até você. Vai atrás, ofereça, fale com pessoas, peça ajuda, tenha iniciativa, não fique parado no mesmo lugar. Inércia faz parte das qualidades ou características de toda pessoa derrotada. Se você pegar uma pessoa passiva, você vai sempre chegar à conclusão que a vida dela é uma vida aquém daquela que ela poderia estar vivendo. Existe um outro paralítico na Bíblia, um segundo que eu vou citar agora,
E nesse texto é descrito que 4 homens foram levar ele até o Senhor Jesus. Então nós podemos ser ou o paralítico que espera alguém fazer, espera alguém aparecer, ou eu posso ser como aqueles 4 homens que têm uma situação que não está certa, uma situação que está paralisada, e eu tenho a iniciativa, a coragem de pegar aquilo que hoje é um problema, e eu levo, eu ajo, eu me posiciono, eu vou até o Senhor. 1 Samuel 14, versículo 6, diz assim: Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Vamos juntos, diga essa frase comigo, por favor. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Olha que colocação curiosa, interessante da parte de Jonatas. Talvez o Senhor nos ajude. Essa expressão, talvez, configura talvez uma incredulidade? Não. Sabe por que ele usou essa expressão talvez? Porque ele ainda não tinha ciência, ele não tinha uma direção certa da parte do Senhor do que ele iria fazer. Porém, esse foi um homem que ele creu que o poder do Senhor poderia garantir vitória, mas ele não ficou esperando algo acontecer para ele começar a se posicionar. Ele começou a se posicionar, ele começou a dar alguns passos, e os passos seriam confirmados pelo Senhor ou não. Eu vejo muitas pessoas esperando o momento certo, esperando tudo estar nos conformes para dar alguns passos, e nem sempre o momento certo vai representar uma hora certa, uma oportunidade certa. Até porque eu já ouvi a seguinte expressão: quem espera tudo ficar perfeito, nunca vai sair do lugar. Porque sempre existirão situações, detalhes, questões que precisam aos nossos olhos serem ajustadas. Porém, se eu fico esperando, a minha vida pode passar de uma tal forma em que eu vejo anos de paralisia e eu não construí nada de relevante. Em determinado momento, quando os discípulos estavam dentro de um barco, o texto que eu vou citar agora diz que uma grande tempestade começou a afugentar o barco. Eles entraram em colapso, ficaram preocupados, trovões, uma tempestade, as águas quase entrando dentro daquele barco. De repente, eles enxergam a uma certa distância uma imagem, alguém vindo sobre as águas. Quando eles se depararam com aquela cena, vocês se lembram qual foi a colocação que eles fizeram de imediato? É um fantasma. Ai, meu Deus do céu, uma tempestade violenta, e agora vem um fantasma para vir me afugentar. Olha como o medo nos faz enxergar até mesmo aquilo que não existe. E aí o Senhor se revela dizendo: calma, sou eu. E aí Pedro ousadamente diz assim: se és tu, mande-me ir ao teu encontro e eu irei. Obviamente que quando nós temos a confirmação tácita, expressa da parte do Senhor, é mais fácil dar alguns passos, não é? Quando você tem aquela certeza, aquela convicção. Mas olha como que são as coisas. É mais fácil eu pedir algo do lugar onde eu estou, do que muitas vezes dar o primeiro passo no lugar onde eu estou. Quando Pedro fez essa colocação: se és tu, mande-me ir ao teu encontro, o Senhor de imediato disse: venha, o momento é agora, venha. Eu vejo muitas pessoas tendo o seguinte posicionamento: elas pedem, elas oram, e quando elas têm que se arriscar,
de imediato o posicionamento é: não, Senhor, mas está uma tempestade, vamos esperar a tempestade dar uma passada, dar uma aliviada, e aí eu vou caminhando até o Senhor. Senhor, vamos esperar mais um pouquinho, ir para o raso, vamos esperar um lugar mais seguro. Perceba que o próprio Senhor Jesus disse: você quer vir? Vem agora. Você tem que ter a coragem de dar esse passo agora. É mais fácil eu pedir algo no momento de aflição do que ter a coragem de dar um passo no momento de aflição. É mais fácil eu clamar aos céus, fazer N orações ao Senhor no momento difícil, do que ter a coragem de dar passos em momentos difíceis. É como quando você é jovem, quando você é menino, você é muito bobo, né? É muito bobo, muito imaturo. E eu me lembro de ter alguns amigos que eram extremamente brigões, ou melhor, metidos a brigões, valentes e não sei o quê. E aí eu tinha muitos amigos que diziam assim: nossa, se fosse comigo, e ficava assim, não ia deixar nunca, se fosse comigo, eu ia, não, se acontecer de novo, e aí acontecia. Tinha algum posicionamento? Não, eu falei que eu ia fazer, mas não era agora. Eu falei que eu ia lutar, mas não era agora. Eu falei que eu ia me posicionar, mas não era agora. Não, tem que esperar o momento certo. Pegue esse exemplo e leve para a sua vida. O Senhor já confirmou no meu coração de que Ele vai fazer. Querido, é o momento de dar o passo. Não espere as condições climáticas estarem 100% favoráveis, senão o time e o tempo pode passar. Se você teve a coragem para pedir agora, você tem que ter a coragem para combater agora, você tem que ter a coragem de começar a se posicionar agora, você tem que ter a coragem de começar a lutar por aquilo que você deseja agora, você tem que ter a coragem de pedir a oportunidade agora, você tem que ter a coragem de lutar contra aquilo que está afrontando você agora, é agora, é agora. Não é para amanhã, é agora. A hora de lutar pela reconstrução da sua família, Senúncias, é agora. A hora de lutar pela tua reconstrução financeira é agora. A hora de viver uma grande transformação é agora. Não alimente esse sentimento de que eu estou esperando, de uma forma passiva. Eu nunca vi ninguém construindo uma grande vida. Entenda que toda pessoa que fez algo grande, em algum momento ela teve que se colocar num estado de aparente risco. Ela precisou sair da zona de conforto. Quem já ouviu aquela expressão? Não existe crescimento na zona de conforto. Levanta as mãos para mim, por favor. Eu vou complementá-la. Não existe crescimento na zona de conforto, assim como não existe conforto na zona de crescimento. Se você quer entrar na zona de crescimento, não existe conforto na zona de crescimento. Aqui nós vemos um homem, nesse texto, eu só peguei poucos versículos dele, diz que Saul, juntamente com 600 homens, ficaram numa posição passiva, debaixo de uma romanceira. Jonatas e o seu escudeiro, ninguém mais, ele não tinha um exército à disposição, era ele e mais um. Eles se atentaram ao fato que existia um destacamento filisteu, um pouco à frente deles, em cima de uma montanha, de um penhasco. Quando ele viu que estava diante deles, ele não pôde ignorar aquilo. Eu não posso ver que algo não está certo e fingir que não é comigo. Eu não posso ver que algo está errado e esperar que alguém se posicione. Sabia que tem algo aqui na igreja, que nós trabalhamos internamente, que é o seguinte: se você viu, você resolve. Você só não vai resolver lidar com aquilo se estiver fora da alçada dessa pessoa, da posição dela. Do contrário, você viu, você resolve. Jonatas viu e ele foi para resolver. Porém,
Como o destacamento filisteu estava no alto de um penhasco, ele não sabia ao certo quantas pessoas tinham lá em cima. Literalmente foi um passo aonde ele foi dado com aqueles homens no escuro. Eles tinham clareza do objetivo deles, mas eles não sabiam o que eles iriam encontrar. Eles sabiam que eles tinham que se posicionar, mas eles não sabiam que tipo de luta eles iriam encarar. E quando eles foram subindo, os inimigos começaram a se posicionar. E nesse texto diz que enquanto um derrubava, o outro matava. Enquanto um derrubava, o outro matava. Neste primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens numa pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Vamos juntos, por favor, diga isso comigo. Foi um terror causado por Deus. Deus estava naquela luta? Sim. Eles só descobriram depois que eles deram o passo. Só foi confirmado que o Senhor estava, vamos colocar dessa forma, naquele projeto, naquela ideia, naquela atitude, depois que eles tiveram a coragem de se posicionar, de dar os passos necessários. Existirão momentos em que a confirmação, ela virá antes, porém existirão momentos que a confirmação da parte do Senhor só virá após um determinado posicionamento. Nem sempre nós teremos muito claro qual deve ser o nosso posicionamento, mas uma coisa é fato, nós não podemos ficar parados, nós precisamos agir. Marcos 10, versículo 46, e particularmente é uma passagem que eu amo esse texto. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Quando ouviu, mais forte, diga isso, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, o que está escrito ali? Começou a gritar ou começou a agir. Ele era um cego, ele não via nada. A palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Bastou ele ouvir que Jesus estava passando e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a se posicionar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a agir, ele começou a lutar, ele começou a clamar, ele começou a se posicionar. Como cristãos, nós vivemos uma vida marcada pela compaixão. Nós amamos uns aos outros. Nós temos empatia pelas pessoas. Nós servimos e ajudamos pessoas. Só que eu não posso construir uma vida me apoiando na compaixão dos outros. Eu não posso esperar que as pessoas façam por mim o que Deus está esperando que eu faça por mim. Esse homem era um cego, ele era um mendigo, deficiência física e também uma condição baixa, rasteira de vida. Por conta desse contexto, ele poderia muito bem ter esperado que pessoas se posicionassem em favor dele. Jesus, tem um rapaz aqui precisando muito. Ele poderia ter esperado que alguém de alguma forma trabalhasse para ajudá-lo. Em muitos momentos da vida, sem dúvida alguma, nós seremos ajudados, e isso não é um problema, é extremamente importante. Nós precisamos estar alertas a isso. Existirão momentos que nós vamos precisar pedir ajuda.
Mas esse homem em nenhum momento condicionou a terceiros o que era responsabilidade dele. Eu vejo muitas pessoas se queixando muitas vezes com familiares, com pessoas que estão próximas, mas você não vai fazer, e condicionam, e prendem, e pesam, e falam, mas na verdade é uma responsabilidade nossa. Não espere que um terceiro tenha interesse em lutar pela sua vida, se você não estiver disposto a lutar pela sua vida. E sabe uma coisa que é incrível? Não foi Jesus que estendeu as mãos para Bartimeu oferecendo ajuda. Foi ele que teve que provocar aquele encontro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele conhecia o pensamento dos homens. Ele sabia dos fatos antes dos fatos acontecerem. A Bíblia não dá esse detalhe, mas o Senhor sabia que existia um homem nessa condição, naquela realidade, naquele momento? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas a mudança da vida dele não começou com o fato em que o Senhor Jesus se encheu de compaixão. Ele viu aquela cena e pensou: eu tenho que ajudar aquele homem. Eu não posso deixar ele daquele jeito. Eu não posso aceitar que ele viva daquela forma. E ele não, ele não foi. Se aquele homem não provoca aquele acontecimento nunca seria concretizado. Se aquele homem não tem a iniciativa de começar a lutar por aquilo que ele desejava viver, talvez ele tivesse passado uma vida toda e nunca recebeu aquilo que ele mais desejava, aquilo que ele precisava naquele momento. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. O que está escrito ali na sequência? Mas ele gritava ainda mais, ele colocava ainda mais força. Tem pessoas que após algumas tentativas frustradas, ou se depararem com impedimentos, barreiras, lutas, confrontos, o primeiro passo que ela decide dar é recuar. Quando uma força contrária vier, a resposta é: bata com mais força, ore com mais força, busque com mais força, grite mais alto, mas não recue um passo sequer para trás. Todas as vezes que nós tomamos a decisão de lutar por algo, as afrontas vão chegar. Quando esse homem começou a gritar, imediatamente as pessoas que estavam ao redor do Senhor Jesus começaram a dizer: cale-se, cale a boca. Ele já tinha deficiência do sentido da visão. Estavam tentando aleijá-lo em outro sentido, na capacidade de comunicação. Muitas vezes, questões externas, forças contrárias, vão lutar para nos aleijar de alguma forma, vão lutar para nos calar, vão lutar para nos fazer permanecer nos mesmos lugares, e a resposta sempre será: bata com mais força, lute com mais força, empenhe-se de uma forma mais aguda, ousadia maior, uma força maior, uma coragem maior, mas eu não posso recuar. A condição dele era uma condição rasteira, mas ele não se permitiu ser colocado numa posição inferior neste momento. Ele poderia muito bem ter se pegado ao fato de que ele era um morador de rua, era um mendigo, dependia de esmolas para viver, que era um cego, e dessa forma ele poderia ter sido diminuído naquele contexto. Mas no momento tenso, no momento de crise, ele cresceu. Nas crises nós precisamos crescer, nas dificuldades nós precisamos crescer. A tua versão mais poderosa aparece no momento de lutas. Quando a pressão vier para te esmagar, cresça, lute contra aquilo, não aceite.
Quantas não foram as pessoas que nós já ouvimos dizendo do quanto se arrependem por não ter lutado mais um pouco, por não ter resistido mais um pouco, por não ter colocado um pouco mais de força. Mas eu sou um morador de rua, ninguém me oferece ajuda. Você quer ver uma frase que eu abomino quando é compartilhada comigo? Com muita sinceridade. Na hora que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Aí que está. Eu não posso viver a minha vida como se eu não fosse o protagonista da minha história. Como aquele que tem que se posicionar. Primeiro ponto. Ninguém tem a obrigação de fazer nada por ninguém. Segundo ponto. A falta de ajuda por parte de terceiros não é o principal problema da sua vida. Em grande parte das vezes, o que existe internamente só refletiu fora e por isso muitos estão na condição onde se encontram hoje. No livro de 1 Samuel 11, quando a cidade de Jabes-Gileade começou a ser afrontada, aquele povo vira e fala assim: nos dê 7 dias, se ninguém vier nos ajudar, nós vamos nos render. Então quer dizer que se ninguém estender as mãos, você mesmo não vai tentar fazer? Então quer dizer que se ninguém vier se colocar na frente de um trem por você, você não vai lutar para parar o trem? Quer dizer que se ninguém estender as mãos, te oferecer dinheiro, oferecer uma oportunidade, você não vai lutar pela oportunidade, por uma oportunidade, lutar por aquilo que você deseja viver? A Bíblia não dá o detalhe de quanto tempo esse homem ele permaneceu nesse contexto. Mas não no livro de Marcos, mas no livro de Lucas, que tem essa mesma passagem, por uma perspectiva um pouco diferente, dá um detalhe que esse homem nem sempre foi cego. Então alguma coisa levou ele àquela cegueira. Qual é a causa? Nós não sabemos. Tem pessoas que nem sempre foram, nem sempre viveram, nem sempre estiveram no contexto que estão hoje. Tem pessoas que podem estar passando por um momento de dor que nunca passaram antes na vida. Se esse momento vai se estender, ou se ele vai se encurtar e você vai sair dele, depende única e exclusivamente da tua capacidade de agir e de se posicionar. A Bíblia fala sobre a fé. A fé é a nossa certeza, é a nossa convicção. Mas a Bíblia também dá o detalhe que a fé sem obras é morta. E quando diz obras, não é simplesmente frutos de mudança, frutos de arrependimento, um caráter renovado. A fé exige junto com ela coragem, ousadia, posicionamentos constantes. Não adianta eu dizer que eu creio se os meus passos não confirmam o quanto eu creio. Não adianta nada eu dizer que eu sei que Deus é comigo, se medo, dúvidas e incertezas continuam a ter controle sobre a minha vida. Olha, eu não preciso nem dizer que quando nós temos alguém para dividir um fardo, é muito mais fácil, não é? Sim ou não? Sem dúvida. Mas nem sempre nós vamos estar num contexto em que nós vamos ter um terceiro, uma outra pessoa para nos ajudar. Biblicamente falando, tem que existir pelo menos um que puxe a fila. E muitas vezes, para você ter companhia, você vai precisar começar sozinho. Quantos aqui, talvez, no seu momento de conversão, quando você começou a caminhar na fé, você começou sozinho, não tinha ninguém junto com você? Talvez tenham pessoas que estejam sozinhas até hoje.
não tem um cônjuge, não tem uma mãe, um pai, um irmão, um amigo para dividir a fé. Mas eu não posso ficar parado. Esse homem, ele poderia ter morrido como um cego e como um mendigo, mas ele se recusou a ter esse final triste. Então, diante das afrontas, gritar mais alto deve ser a minha resposta. Diante das oposições, gritar mais alto deve ser a minha resposta. Diante das minhas tristezas, gritar mais alto deve ser a minha resposta. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. É preciso colocar mais força. Então vamos exercitar isso agora. Repita isso comigo novamente, mas você vai colocar mais força. Diga isso. É preciso colocar mais força. É preciso colocar mais força. É preciso um empenho maior. Jesus parou e disse: chamem-no. Jesus parou, porque o cego continuou. Se o cego tivesse parado, Jesus teria continuado, teria seguido, teria ido embora e talvez ele nunca tivesse aquela grande oportunidade. Esse homem, de fato, ele não conseguia enxergar? Não. A movimentação dele era mais limitada? Sim. Mas ele tinha a boca. Biblicamente falando, nós somos ensinados a irmos com aquilo que nós temos. Nem sempre nós teremos todos os recursos, nem sempre nós teremos toda a estrutura necessária, nem sempre nós teremos pessoas junto conosco, mas com aquilo que nós temos, o Senhor nos dá vitória. Lembra do que o Senhor disse a Gideão? Vá com a força que você tem. Muitos não têm vitória, não é por conta daquilo que eles não têm. Até porque quando você entra com aquilo que você tem, Deus começa a acrescentar tudo aquilo que você não tem. Mas é necessário você entrar com aquilo que está à sua disposição. Você consegue andar, você vai andar. Você pode gritar, você vai gritar. Você pode pedir uma oportunidade, você vai pedir. Você pode procurar um médico para buscar ajuda em determinado tratamento, você vai fazer isso. Você pode ir até uma igreja para orar e jejuar, você vai fazer isso. Você só não pode ficar parado. Muitos acabam se pegando a coisas que não têm, características que não têm, e acabam desprezando aquele pouco que seria o suficiente para Deus fazer uma verdadeira virada, mudança na sua vida. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Ninguém se levanta na vida se não se levantar no espírito primeiro. Ninguém se levanta profissionalmente falando se não se levantar no espírito primeiro. Ninguém se levanta para viver uma grande transformação se não se levantar no espírito primeiro, porque primeiro as coisas acontecem, dentro dele ele já estava de pé. Quando ele ouviu daquele povo, daqueles homens, levante-se, Jesus estava te chamando, ele só ficou de pé, porque dentro ele já estava de pé há muito tempo. Desde o início, quando ele começou a gritar, o espírito dele já estava em pé, já não estava mais abatido, já não estava mais vivendo naquela miséria, ele se levantou aqui. Por isso nós precisamos alinhar as duas coisas. Aqui tem que ser real. Eu acredito em mudanças, eu acredito que eu não preciso morrer como um mendigo, como um cego, trazendo para a nossa vida, eu não preciso morrer com essas dívidas, eu não preciso morrer com esse relacionamento conjugal completamente desajustado, eu não preciso morrer com a família praticamente destruída, separados, ninguém quer falar comigo, ninguém quer me ver, eu não preciso morrer com esses problemas judiciais até a cabeça, eu não preciso permanecer dessa forma, eu creio que é possível que o jogo vire, que mudanças aconteçam, então você tem que se levantar, você tem que ser ousado. Bartimeu fez o Senhor Jesus parar, e isso é incrível, e nesse dia, você tem que tomar a decisão, de se levantar com tanta força, que o Senhor não vai ter outra opção, se não parar,
e se atentar para você, nós temos que chamar a atenção do Senhor. Nós temos que fazer o que é necessário para chamar a atenção. Senhor, pare, não continua, pare, eu preciso do Senhor. Como Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Se coloquem de pé todos, por favor. Versículo 50. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Lançando a sua capa para o lado. Não tem como eu seguir para uma vida nova se eu continuar a segurar algumas coisas que representam a antiga vida. Eu gosto muito da tradução NVT, que nesse mesmo texto diz que ele jogou, porque ele sabia que para o lugar onde ele estava caminhando, para a vida que ele começaria a viver naquele momento, ele não podia ter nada que representasse o período em que ele fosse um mendigo, um doente, um deficiente, uma pessoa que vivia uma vida rasteira. Ele se livrou daquilo. Eu vejo pessoas tentando carregar algumas coisas para essa nova vida, porém a nova vida não é compatível com algumas coisas da velha vida, não dá. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Tem um morador de rua, que ele é muito presente aqui na porta da igreja. Ele adora aparecer aí. Quem aqui conhece o Paulo? Paulo constantemente está aqui. Paulo anda com um carrinho de mercado. Lá dentro ele tem de tudo. Cobertor, troca de roupa, às vezes ele guarda alimento. Se você ver a atenção e o quanto Paulo fica atento com esse carrinho, não é brincadeira. Porque ele tem medo de perder. Ele tem medo de ficar sem. Mas para onde Deus está trabalhando para nos puxar, para o lugar em que Ele nos chama, o que nós temos hoje, se perdermos, não vai fazer falta, porque o que Ele tem é muito maior, é muito melhor. Tem pessoas querendo viver uma vida gloriosa, abraçadas ao carrinho do Paulo, não quer soltar o carrinho por nada. E olha, enquanto você tiver algo que te mantenha confortável nesse contexto, vai ser mais difícil sair dele. Se existe algum tipo de suporte, algum tipo de conforto, eu sei, a gente atende pessoas todos os dias. Se ela tem algo que deixa aquele algo ruim um pouco mais confortável, é mais trabalhoso. Tem que eliminar. Tem que jogar. Ali, biblicamente falando, o capa fala sobre autoridade. Ele não queria aquele contexto de autoridade baixa que ele tinha. Todas as vezes que você vai até o Senhor Jesus de coração quebrantado, assumindo Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele coloca uma capa de autoridade maior. Não tem como Ele colocar uma outra capa de autoridade maior, uma força maior, se este lugar da autoridade da capa já estiver sendo ocupado por outra pessoa, por outra coisa. Lembra daquele texto? Tirareis fora o velho, para eu colocar o novo? Se lembram daquele outro texto que diz: esqueçam que se foi, não vivam do passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova? Lembram daquele outro texto que diz: esquecendo-me de tudo aquilo que eu deixo para trás, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, a coroa, a vida eterna.
dependendo do que nós seguramos, tem uma função de âncora nas nossas vidas. Eu acredito que por muito tempo, aquela capa o aqueceu em muitos momentos, morando na rua, um lugarzinho mais frio à noite, ele estava jogando aquilo para o lado, porque ele sabia, que daquele momento em diante, ele estava se levantando, para nunca mais voltar. Possivelmente ele nunca mais viu aquela capa, e graças a Deus por isso. O que você quer que eu lhe faça? Nossa, essa pergunta do Senhor Jesus o que todos nós não daríamos para ter Jesus diante de nós, dizendo assim, o que você quer que eu lhe faça? O que você pediria? Se o Senhor Jesus está aqui diante da senhora, dizendo, o que você quer que eu lhe faça? O pedido já estaria na ponta da língua? E o do senhor, já estaria na ponta da língua? E o da senhora? Mas Jesus sabe o que eu preciso. Você não está vendo não, Jesus? Aqui, ó, deixa eu te dar uma dica, ó. Faz assim para mim, eu não enxergo nada. O Senhor sabe, mas Ele quer ouvir, porque em nenhum momento Ele alimenta uma inércia, o tempo todo precisamos agir. Ele precisou gritar, depois que o Senhor parou na frente dele, ele precisou pedir, então a gente não para de agir, é ação atrás de ação, boas escolhas atrás de boas escolhas, bons plantios atrás de bons plantios. E por que o Senhor perguntou? Eu entendo que muitas vezes, o Senhor define se Ele vai nos entregar algumas coisas ou não, por conta do tipo de pedido que nós fazemos. Lembra quando foi perguntado a Salomão, o que você quer? E ele disse, Senhor, quero sabedoria. Lembra que o Senhor disse a ele, porque você não pediu prata, ouro, fama, riquezas, eu vou te dar a sabedoria que você pediu, um coração que ouve, o conhecimento, mas eu vou te dar muito mais do que isso. É um problema pedir riquezas? Óbvio que não. A Bíblia diz que nós temos que orar a respeito de tudo. Se te falta algo, nós temos que pedir. Mas o que era mais importante aqui? Ele era um mendigo e ele era cego. O que era mais importante agora? Ele voltar a ver ou ter dinheiro naquele momento? Voltar a ver. Porque uma pessoa sem visão, ela desce ao fundo do poço. Agora eu não estou falando nem dessa visão aqui. Estou falando da visão profundo. Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pegue o seu propósito, por favor. Com ele no seu coração, com seus olhos fechados. Jeremias foi revestido de força, de poder e de grande autoridade. O Senhor confirmou para ele, eu estarei com você. O Senhor antecipou a ele, vão se levantar contra você, vão lutar contra você, mas o Senhor confirmou, eles não prevalecerão contra você. Mas aí o Senhor vira e diz, levante-se e prepare-se para agir. O que Ele diz para você nessa manhã é exatamente isso, levante-se e prepare-se para agir. Se você tem uma enfermidade, se você tem alguém na sua família com algum problema de saúde, levante-se e prepare-se para agir. Se existem áreas da sua vida que estão em ruínas, você está sendo tomado pelo sentimento de frustração, angústia, tristeza, aquela dor na alma, aquela insatisfação, levante-se e prepare-se para agir. Eu não sei qual é a mudança que você precisa que aconteça, mas a resposta é a mesma, levante-se e prepare-se para agir. Abraão foi abençoado como poucos no seu tempo.
ele viveu uma vida extraordinária, mas ele precisou sair, ele precisou caminhar, ele precisou ser ativo. Isaac, ele colheu 100 vezes mais, mas ele precisou plantar. Davi recebeu uma grande recompensa, mas ele precisou encarar o inimigo. Jericó caiu por terra, mas Josué precisou ter a constância, a perseverança em dar voltas ao redor de Jericó. Levante-se agora, levante-se no Espírito. Ninguém jamais se levantou na vida sem se levantar no Espírito antes. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo: Senhor, eu tomo essa decisão, eu me levanto neste momento, eu me levanto com muita força, eu me levanto com muito poder, eu me levanto com muita autoridade. Meu Pai, eu não vou aceitar essa realidade, eu não vou esperar o momento certo é agora. Eu não tenho controle sobre o amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui uma semana, eu não sei o que eu vou viver daqui um mês, mas eu tenho hoje, eu tenho agora, e eu saio dessa condição de inércia, eu saio dessa posição de timidez, e eu vou lutar, eu vou combater, eu vou encarar, eu vou vencer esse problema, eu vou viver essa grande restauração. Para Neemias viver uma grande mudança, para ele alcançar a confirmação de tudo aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, ele precisou trabalhar na reconstrução. Quando a Bíblia diz que o Senhor coloca tanto querer quanto a capacidade para realizar, Ele não está falando simplesmente de emoções, Ele está falando: eu vou te dar o que é necessário para você fazer aquilo que é do meu agrado, para você fazer aquilo que é da minha vontade. Eu vou te dar o que for necessário. O desejo está aí, mas a força para lutar, ela precisa estar. Então diga isso: meu Pai, eu me levanto como Bartimeu se levantou. Eu não vou terminar os meus dias neste contexto, eu não vou terminar os meus dias preso a essa mesma realidade, eu não vou terminar os meus dias mendigando pão, eu não vou terminar debaixo de miséria por conta de uma enfermidade, por conta de um problema familiar. As ruínas vão cessar agora. O Senhor disse a ele: o que você quer que eu lhe faça? Diga a Deus. Por intermédio dessa mensagem, o mesmo é perguntado a você agora: o que você quer que eu lhe faça? Talvez muitos nem sabem o que querem. Então diga: meu Pai, eu quero ver. Meu Pai, eu quero ver. Meu Pai, eu quero a minha cura. Eu quero a restauração da minha família. Eu quero a minha restauração financeira. Eu quero a restauração de todas as áreas da minha vida. Eu quero uma mudança completa. Se você tem alguma enfermidade, diga isso: meu Pai, a medicina não pode fazer nada por mim, meu Pai, a medicina é limitada, tudo joga contra mim, mas o teu poder está em meu favor, por isso eu tenho a certeza, eu vou ser curado. Diga a Ele: meu Pai, eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero sair desse contexto, eu quero viver uma cura, o meu testemunho vai glorificar o teu nome, eu serei curado, milagres vão acontecer, milagres vão acontecer, milagres vão acontecer, milagres vão acontecer. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus do impossível, Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus que vai além, é o Deus do impossível, é o Deus que realiza grandes feitos. Então creia, Ele vai se manifestar. Olhe para cá um instante, por favor. Você sabia que até mesmo no momento como esse você pode se calar? Até no momento como esse, você pode começar a orar, e daqui a pouco, na hora que você vê, você já parou de orar. Bartimeu não parou de gritar, enquanto o Senhor Jesus não parou. Eu não posso entrar nessa batalha de qualquer jeito. Eu não posso. E sinceramente, se você perde força dentro da igreja, lá fora você é uma presa fácil. Porque pensa comigo, aqui não tem nada contra você, não tem ninguém contra você. Tem pessoas puxando para o mesmo lado, pessoas que querem o seu bem. O Espírito do Senhor
ocupando cada metro quadrado deste lugar. É literalmente a casa do Senhor, é a casa de Deus. Lá fora, é uma verdadeira selva espiritual. Lá fora, somos atacados, afrontados de todos os lados. Lá fora, podem existir pessoas tramando contra você, criticando você, trabalhando para puxar você para um nível mais baixo. Então, mais do que nunca, agarre cada oportunidade. Tem uma tradução que diz assim: agarre ao máximo todas as oportunidades com unhas e dentes. E literalmente, é a minha vida, eu não solto. Eu acredito que nada atraia tanto a presença, o favor do Senhor, do que um coração alinhado com Ele. Mas nesse contexto, esse homem só viveu o sobrenatural, porque ele não colocou um limite para a sua força, ele foi ultrapassando os limites. Talvez você já começou a sentir um peso maior, um cansaço maior, o corpo já não está respondendo, algumas coisas começaram a dar errado. Quando tentaram se levantar para calar Bartimeu, ele não tolerou, não aceitou, ele fingiu que não era com ele não aceitou em nenhuma hipótese se calar, ele colocou mais força, e ele gritou, ele gritou, ele gritou. Se existe um grito dentro de você, grite fora. Se existe algo entalado dentro de você, liberte isso. Na vida, mundo afora, a gente já gritou tanto, já ofendeu levantando a voz com tanta força. Entenda que a boca só reflete o que existe dentro. Quando eu digo gritar, estou falando de ir com unhas e dentes. Sabe aquela expressão, como se a sua vida dependesse disso? Realmente, a nossa vida depende disso, das respostas que nós damos ao mundo espiritual, depende 100% disso. Eu não luto de qualquer jeito. Quem entra numa batalha de qualquer jeito, leva pancada até não querer mais. Aqui não, aqui eu não vou levar pancada, você não pode aceitar. Vão tentar bater? Vão tentar bater, mas não vão prevalecer. Josué 1,9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, seja corajoso. Olha cada detalhe, não se apavore. Por que não se apavore? O medo te faz parar. Nem desanime, porque o desânimo te faz parar. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tem que andar, o Senhor vai estar com você, por onde você andar, como você estiver se posicionando, Ele vai estar com você. Bartimeu se viu preso naquele contexto. A Bíblia não dá esse detalhe, mas a julgar pelo fato de que tempos passam e acaba que tudo se repete, como está escrito no livro de Eclesiastes, pode ser que em algum momento ele entrou naquele questionamento: será que um dia eu vou sair dessa? Quem já se questionou dessa forma? Será que um dia eu vou sair dessa? Será que um dia eu vou vencer isso? Será que um dia eu vou chegar lá? Levanta as mãos para mim, por favor. Mateus 19, 26 diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Cegos na presença do Senhor são curados, enfermos que estavam para morrer são restaurados, famílias que estavam perdidas são totalmente transformadas, miseráveis, pessoas endividadas até o último fio de cabelo, alcançam vida plena, abundante, prosperidade. Mas você precisa crer. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos,
Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo, vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartirem com outros. Olha o quanto essa escritura é poderosa. Todo tipo de bênçãos, em todo o tempo, tudo o que vocês precisam. Feche os seus olhos mais uma vez. Liberte esse grito. Coloque força. Não aceite que as retaliações e resistências prevaleçam contra você. Eu vi pessoas nos últimos dias que tentaram por meses a mudança de algo e ainda não conseguiram, mas elas não pararam de tentar. Porque não é uma tentativa, é estabelecer um objetivo e ir atrás desse objetivo. Aquele homem estabeleceu um objetivo: eu quero ser curado, e eu vou gritar, eu vou lutar por isso, eu vou dar suor, sangue, eu vou dar a minha vida, eu vou me entregar, mas eu não vou morrer por conta deste contexto de aflição e dor. Eu vou te dar alguns minutos, para que você, com Deus, você e Ele, diga: meu Pai, eu me comprometo agora. Meu Pai, eu me comprometo agora, eu me comprometo com a minha vitória. Se você só quer a sua vitória, não é o suficiente, você tem que se comprometer com a sua vitória. Comprometimento é uma decisão incondicionada, é literalmente uma decisão sem restrições. Você tem que se comprometer, você vai fazer o que for necessário, e você não vai parar. Quando ficar mais difícil, você vai colocar mais força. Quando você perceber o peso, você vai colocar mais força, e quando você estiver cansado, você vai colocar mais força, e quando estiver doendo, você vai colocar mais força, e o Senhor vai parar. Ah, meu Pai, eu peço, pare neste momento, Senhor, não continua não, pare. Meu Pai, os teus servos te chamam. Meu Pai, nós somos os Bartimeus dos dias de hoje. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu declaro pela fé, meu Pai, é tempo de restauração, é tempo de reconstrução. Meu Pai, eu oro pelos propósitos, pelos pedidos, eu oro por cada uma dessas pastas. Eu creio, o sobrenatural vai acontecer, o impossível vai se curvar. É tempo de portas abertas, é tempo de um milagre novo. Enfermos sejam curados agora, enfermos sejam curados agora, enfermos sejam curados agora, sejam curados agora. Meu Pai, que a unção de cura comece a passar pela igreja, que ela comece a passar, meu Pai, por esse ambiente, e que ela alcance cada uma das pessoas que nos acompanham por essa transmissão. E eu declaro: sejam curados agora, sejam curados agora. Meu Pai, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é o Deus todo-poderoso. Soberania está nas tuas mãos, autoridade está nas tuas mãos. Grande és tu, grande é o Senhor. Senhor, eu oro com a tua igreja, eu oro pedindo que o Senhor derrame dessa unção de capacitação, para que elas possam concluir de uma forma extraordinária aquilo que elas começaram a fazer. Meu Pai, a história começou de uma forma, o desfecho será outro completamente diferente. Eu oro abençoando a sua vida, eu abençoo toda a boa obra das suas mãos. Eu declaro que tudo que você tem esperado vai chegar. O que não aconteceu de janeiro a junho, vai acontecer de julho a dezembro na sua vida. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Eu concordo com as suas vitórias, eu declaro favor, poder, autoridade, e que você seja tomada de uma força que você nunca teve antes, que você seja tomada de um poder extraordinário, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus.
em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.